Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, VS Responde número 7. Vamos para mais uma edição, o programa fazendo um sucesso danado, hein? Vamos para mais uma edição. Antes aquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal. E aqui embaixo você faz isso, aqui embaixo também você clica no primeiro comentário fixado desse vídeo. Tem um link, você clica no link, cai direto na sua loja de aplicativos, você baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatísticas, futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, e o melhor que você baixa totalmente de graça, é isso mesmo. É de graça para baixar, é de graça para usar, você passa a ter no seu celular o melhor aplicativo à disposição no mercado para estatísticas de futebol, é o aplicativo que eu uso. Vamos lá. Começando mais um VS Responde, programa fazendo um sucesso danado todos os domingos, eu agradeço demais. Galera pegando o hábito aqui e funcionando bem legal. Estou gravando aqui na região de Petrópolis, né, zona serrana do Rio de Janeiro, região serrana do Rio de Janeiro. Estou gravando no domingo, ontem, sábado, estivemos no casamento de Pedro Certeza, então por isso que é esse cenário aqui diferente, mas não poderíamos ficar sem o VS Responde. Aquele negócio que a gente já conhece, toda sexta, lá na aba comunidade, entra o post para você mandar os comentários, as perguntas, eu seleciono as melhores aqui e vou respondendo, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta de hoje é do DMRTY, F512, esses nomezinhos, hein? VSR, qual o estádio mais bonito, o estádio brasileiro mais bonito na sua opinião? Pergunta difícil, cara, pergunta difícil. Eu não conheço todos os estádios, mas conheço muitos, né? Dos que eu conheço, né? Eu conheço praticamente os principais do Rio, os principais de São Paulo. No Rio Grande do Sul, eu não fui à Arena do Grêmio, mas já fui ao Beira-Rio. Em Belo Horizonte já fui aos principais. Conheço muitos do Nordeste, conheço o Mangueirão, lá ele, conheço o estádio de Brasília, conheço a Arena Pantanal, então assim, conheço um bom número de estádios, mas o que eu acho mais bonito é a Fonte Nova, especialmente a Fonte Nova. Eu não conhecia a Fonte Nova antes da reforma, depois da reforma eu acho um estádio lindíssimo, tanto por fora e principalmente por dentro. Né, então, aquele vão ali para o dique do Tororó, acho que tem tudo a ver, e isso foi mantido do estádio original. Então, assim, hoje, para mim, o estádio mais bonito do Brasil é Fonte Nova. Obrigado aí pela pergunta. O João Pedro Santos, VSR, parabéns pelo trabalho. Na sua opinião, baseado nos brasileiros de pontos corridos, qual time fora do eixo Rio-São Paulo mais desafiou essa hegemonia? Quando você pergunta dos brasileiros de pontos corridos, né, então a gente tem esse recorte definido. Se for para se resumir aos brasileiros de pontos corridos, né, se for ali só realmente nos brasileiros, a resposta é fácil, é o Cruzeiro. O Cruzeiro é o único time fora do eixo Rio-São Paulo a ganhar campeonatos nos pontos corridos, né? Não, o Atlético ganhou também em 2021, né? Então Cruzeiro e Galo são os únicos que ganharam nos pontos corridos fora do eixo Rio-São Paulo. E o Cruzeiro fez isso 3 vezes, né? Inclusive um bi consecutivo, né? Que é algo bem difícil, bem raro nos pontos corridos. Então o Cruzeiro ganhou em 2003, o primeiro, com aquele time fantástico, e depois ganhou em 13 e 14. O Galo ganhou em 2021 com muita autoridade. Se você extrapolar a era dos pontos corridos, né, ou seja, de 2003 para cá, mas colocar em todas as competições, aí tem um time que acho que desafiou bastante, que foi o Internacional, né? O Internacional nesse meio tempo ganhou 2 Libertadores, ganhou um Mundial de Clubes, teve competindo, ganhou Sul-Americana, teve competindo muitas vezes, então acho que aí tem um bom debate. Se for só nos pontos corridos, é o Cruzeiro, tricampeão brasileiro na era dos pontos corridos, né? 2003, 2013 e 2014. Obrigado aí o João Pedro Santos pela pergunta. Vamos para mais uma. Sandy de Paiva, você acha que os estaduais brasileiros deveriam mudar de formato? Eu acho que o formato atual ocupa muito calendário e não é legal de assistir as fases iniciais. Estou totalmente fechado contigo, concordo, e acho sim que tinha que mudar o regulamento. Já falei sobre isso em alguns programas do VS Responde anteriores. Para mim é simples. O Brasileirão devia imitar a Copa do Mundo.
E especialmente a Copa do Mundo até 1982? Acho que até 1982, não, 1974, enfim. Tinha que ser um campeonato de 16 clubes, com 4 grupos de 4, e os 2 primeiros se classificando. Então, campeonato igual a Copa do Mundo, 4 grupos de 4, você faria 3 jogos na fase inicial, depois você faria um jogo de quartas de final, passando 2 seriam 8, aí tem 4 datas, dá para você fazer 2 jogos de semifinal e 2 jogos de final, assim você teria 8 datas. Aí só aí você diminui de 16 para 8 datas o estadual, e você resolve um problema no calendário. Com essas 8 datas, você vai poder respeitar a data FIFA, você vai conseguir dar folga no calendário para imprevistos, tipo a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, acho que isso para mim está muito claro. Só que, para fazer isso, você tem que ter vontade política. Para fazer isso, você vai ter que incomodar a federação. Incomodar a federação é perder o voto. Então, acho que explica muito. Mas acho que essa seria a minha solução para esse negócio de estaduais. Beleza? José Eduardo, é possível que a Bolívia se classifique para a Copa do Mundo só por causa dos jogos em casa? Venceu até a Colômbia. Conmebol não deveria fazer algo a respeito? Na verdade, ele faz uma afirmação, né? É possível que a Bolívia se classifique para a Copa do Mundo só por causa dos jogos em casa. Venceu até a Colômbia. Conmebol não deveria fazer algo a respeito? 4.000 metros não é brincadeira, não. Eu não acho que a Conmebol devesse fazer nada a respeito. A Bolívia joga na altitude de La Paz e agora na altitude de El Alto, né, que são 400 metros a mais. La Paz 3.600 metros, El Alto 4.000 metros. Só que eles jogam onde eles vivem. Mas ele poderia jogar em Santa Cruz de la Sierra. Poderia, mas a Bolívia tem o direito de mandar ter o mando de campo dela. Do mesmo jeito que eventualmente o Brasil joga em locais de um calor absurdo, de muita umidade, e isso atrapalha alguém. Então eu não acho que a Conmebol devesse fazer nada. Você tem cada um joga onde pode. Então, se for assim, você vai ter que ter uma condições padrão para jogar futebol, né? Tem que ser ao nível do mar, tem que ser temperatura 22 graus e por aí vai. Então, assim, eu acho que futebol é um esporte jogado com vários cenários, e eu não acho que devesse fazer nada, a menos que venha um estudo que diga que jogar na altitude é uma coisa que tem risco de morte. Se não tiver nada aqui, um estudo amparado, com algum médico assinando, com algum estudo amplo, uma pesquisa, se não tiver isso, eu sou totalmente contra. Eu acho que, para mim, eu sempre falei isso, mando de campo para mim é sagrado. Você joga onde você quer exercer seu mando de campo. Mas prejudica. Claro que prejudica, não tem nenhuma dúvida. Mas o Equador também, várias vezes tem, sei lá, a Copa de 2000 acho que para a Copa de 2014, o Equador se classificou ganhando praticamente todos os jogos na altitude. Mas é uma altitude menor, Quito é 2.800, beleza, é menor, mas existe também. Então, assim, eu não acho que isso seja problema, não, a menos que haja um estudo, uma pesquisa e um estudo sério dizendo é um risco para as pessoas morrerem. Aí eu acho que deveria fazer alguma coisa. Beleza, Zé Eduardo? Obrigado aí. Mais uma aqui, Arsênio Bila. Podemos considerar o Vinícius Marcelo 2.0 ou ele ainda pode dar a volta por cima na seleção? Todos nós sabemos que o Marcelo, em toda a carreira, nunca conseguiu apresentar na seleção o que fazia no Real Madrid. Parabéns pelo trabalho. Arsênio, eu acho muito cedo para você cravar isso, né? Primeiro, a carreira do Marcelo hoje está terminada. Hoje a gente pode afirmar isso. O Marcelo nunca foi na seleção brasileira, o que ele foi no Real Madrid. Isso aí hoje a gente pode cravar. O Vinícius Júnior, ele tem pelo menos mais uns 10 anos pela frente de carreira, pelo menos. Uns 10 anos que ele pode estar na seleção. Então, assim, você cravar que ele já não deu certo pelos 2 primeiros anos dele na seleção, eu acho completamente equivocado, acho completamente sem sentido. Só para lembrar, o Vinícius fez uma boa Copa do Mundo, tá? Só para lembrar, o Vinícius fez uma boa Copa do Mundo. O Vinícius, acho que tirando o gol do Neymar contra a Croácia lá e um ou outro, o Vinícius participou de praticamente todos os gols do Brasil na Copa do Mundo.
Então dizer que o Vinícius, por exemplo, já fez uma Copa do Mundo melhor que qualquer Copa do Mundo que o Marcelo fez. Então isso daí já é uma realidade. Além disso, só para a gente considerar, o Rivaldo, nos primeiros anos dele de seleção, sofria igualzinho. Se a gente fosse considerar o que você quer, o Rivaldo não teria feito a Copa do Mundo 2002 que fez. Então assim, porque no começo o Rivaldo só joga no Barcelona, não joga nada na seleção, não é jogador de seleção, então acho que isso é muito cedo, é muito precoce você querer considerar isso, beleza? Riquelmo Félix, VSR ídolo. Fala mais um pouco do seu lado gamer, vindo de Sola 10, que você joga Brawl Stars, com que personagem você joga e quais outros jogos que você passa o tempo. Tenho jogado muito Brawl Stars, né? O meu filho, o Arthur, tem 8 anos, começou a jogar e me mostrou, e aí eu comecei a jogar muito com ele, porque é uma interação legal, né? Une ali o pai e o filho. Então eu comecei a jogar e gostei, o jogo é bem legal, né? Assim, eu jogo com vários brawlers, agora eu tô jogando com Cordelius, né, que eu achei, caraca, muito bom, né, cara? Cordelius é muito bom. Gosto muito de jogar com Spike, acho que é muito bom também. Gosto de jogar com Frank, por exemplo, Futebol, eu só jogo com Frank, sou bem enjoado. Enfim, gosto de jogar. E em relação a outros jogos, eu joguei muito videogame na minha vida, né? Joguei muito videogame na época de Mega Drive, na época de, sei lá, desses videogames PlayStation 1, PlayStation 2. Só que hoje, assim, trabalhando na TNT, fazendo canal, sendo pai, sendo marido, acho que é muito complicado você jogar, e eu não gosto de jogar picotado, né? Eu gosto de jogar quando eu tenho tempo para jogar. Então eu tenho jogado bem pouco, né? Jogava muito In Eleven, aí depois o FIFA veio e ficou muito complexo jogar, então eu parei. Jogava NBA 2K, né? Mas também os macetes ali foram me irritando demais. E agora, basicamente, eu só jogo 2 jogos no PlayStation, que são os GTAs e o Red Dead Redemption, que eu, assim, sou fanático, né? Eu jogo até virar e tudo, até completar a história. Mas basicamente é isso, beleza? Valeu pela pergunta. Matheus Matias, ídolo, por que você não gosta de se chamar de ídolo? Eu não gosto porque eu não acho que eu seja ídolo, né? Não acho que faz a justiça. Primeiro que isso começou com o picareta do Gabriel Simões, que ele começou a me chamar de ídolo, e aí depois as pessoas começaram a me chamar de ídolo para me sacanear, então eu não gosto por causa disso. E segundo, que eu não acho que eu seja ídolo de ninguém. Ser ídolo é muito importante, muito grave, então é uma coisa, muita responsabilidade. Então eu não acho que eu seja ídolo de ninguém, por isso. Mas acho que é aquele negócio, quanto mais você não quer que chamem, mais as pessoas chamam. Então aí não tem muito isso não. Mas se eu puder escolher, não gostaria que fosse. Suave palavra de Deus. O Brasil venceu o jogo contra o Chile com 2 jogadores que atuam no Brasil. A minha pergunta é a seguinte: se a seleção brasileira tiver mais jogadores no time titular que atuam no Brasil, a possibilidade do time jogar com mais vontade aumentaria? Digo isso porque alguns jogadores atuam na Europa e já têm cadeira cativa na seleção e podem relaxar e não se esforçar o quanto deveria. Acho isso balela, acho isso uma besteira. Seleção não tem ninguém, perdão, não tem ninguém ali jogando de sacanagem. Jogar no Brasil, convocar jogador do Brasil não faria ninguém jogar com mais vontade. A seleção joga com vontade, todos os jogadores que estão lá, você não vê ninguém de sacanagem. Então isso daí para mim é mais uma daquelas soluções mágicas. Se você botar uma seleção com 11 que jogam no Brasil e o Brasil perder, vão dizer, porra, olha que absurdo, jogando com 11 do Brasil, o melhor futebol do mundo é na Europa. Então assim, isso daí para mim é desculpa de quem não aceita que o Brasil está numa péssima fase e não aceita que para sair dessa fase o Brasil vai ter que esperar e vai ter que trabalhar. Não vai sair de uma hora para outra. Então eu sou totalmente contrário, acho esse discurso um discurso vazio, um discurso pobre, um discurso de quem não conhece porra nenhuma e que quer solução mágica. O Luiz Henrique entrou e fez o gol, o Igor Jesus entrou e fez o gol porque eles são bons e estão jogando no Brasil sendo bons. Tanto é que, se não fosse uma situação atípica de um investidor como o John Tecno, de um dono do clube e que trouxe o Luiz Henrique para cá com um projeto de carreira, o Luiz Henrique não estaria aqui. O Luiz Henrique não é um jogador padrão de Liga Brasileira, é um jogador padrão de Liga Espanhola, de Premier League. Essa é a realidade. Ele está aqui por um projeto de carreira que foi apresentado a ele pelo John Texton, um projeto muito bom, e convenceu ele que jogar no Brasil seria interessante por um período.
Mas o Luiz Henrique não é um jogador de nível Brasil. O Luiz Henrique é um jogador de nível Premier League, La Liga. O Luiz Henrique gerava impacto na La Liga. Então, assim, esse é um ponto. Eu acho isso uma besteira, do mesmo jeito que você não pode discriminar ninguém porque joga no Brasil. Então, se o cara é bom, se o cara tá bem, tem que ser convocado mesmo jogando no Brasil, também você não pode discriminar o cara porque joga na Europa, porque ganha muito, não quer jogar na seleção, até porque isso não é verdade. Isso não acontece. Isso daí é papinho de quem não aceita a realidade. O Brasil não tem um trabalho há 2 anos, e para passar a ter um trabalho vai demorar tempo. E demorar tempo vai ter resultados ruins. Então acho que isso para mim está muito claro. Gustavo, fala VSR, vendo o sucesso da Copa do Nordeste e da Copa Verde, você acha que a CBF deveria recriar o torneio Rio-São Paulo e a Copa Sul-Minas, ou que fosse criado um torneio regional com time do Sul e Sudeste? Não acho, não. Acho que a CBF não pode criar mais datas, ela tem que diminuir datas. Então acho que diminuir datas é cortar hoje, no que faz sentido, o campeonato estadual. Então você vai criar um Rio-São Paulo, não faz sentido, a menos que você extinga o campeonato estadual. Fala assim, não tem mais estadual, agora serão as Copas, como foi lá naquele ano de 2002, que não teve estadual, ou o estadual foi jogado só com times sem divisão e tudo mais, e foram disputados os regionais. E aquilo durou 1 ano, porque as federações reclamaram. Sabe a resposta que eu falei lá das federações? A mesma coisa. Então não acho, não. Acho que a CBF tem que cortar a data, não aumentar a data inventando o torneio. Obrigado aí pela mensagem. Guilherme Mar. Fala, VSR, o que você acha da não anulação do jogo entre Fluminense e São Paulo, onde São Paulo reclamou erro de direito? Assim, eu acho que é uma situação de merda que a desatenção de um corpo de arbitragem gere essa situação, perfeito? Acho isso uma situação de merda. Isso aconteceu, uma situação horrorosa. Aí, a partir do momento, eu até falei isso no de placa um dia, havia elementos de erro de direito. Havia elementos de erro de direito. A partir do momento que ficou configurado que, por exemplo, se não houvesse o VAR, a gente nunca ficaria sabendo disso. Porque depois, quando alguém fosse perguntar ao árbitro ia dizer, não, eu marquei a falta sim, não dei vantagem, o Thiago Silva não teria acontecido. Quando tem o VAR, ali fica provado que o árbitro deu vantagem e, ao dar vantagem, a falta seguinte é o toque de mão do Thiago Silva. Perfeito? Esse é o ponto. Mas, considerando o espírito da regra, qualquer lei é feita considerando o bom senso, considerando a noção de justiça, a noção do que é justo. Considerando a trajetória dos fatos, que era falta do Caleri em cima do Thiago Santos. Então era falta para o Fluminense, perfeito? E o Thiago Silva cobrou aquela falta, botou a mão na bola e que geraria falta para o São Paulo. Mas ele cobrou aquilo verdadeiramente de boa fé. E por que é de boa fé? Porque se a gente considerar a chance de gol do Fluminense, ela diminuiria com o Thiago Silva parando a bola e cobrando uma falta, porque levou mais tempo para a bola chegar até o gol. Então, assim, considerando o espírito da boa-fé, eu acho que no fim, não anular o jogo é o correto, porque o lance era falta para o Fluminense. E aquela bola não foi uma coisa assim. O Thiago Silva botou a mão na bola, parou, meteu um lançamento direto pro Keno, o Keno fez o gol de cabeça. Não foi isso que aconteceu. Se fosse isso que tivesse acontecido, eu acho que a gente teria plenos motivos para refazer o jogo. Mas não foi isso que aconteceu. O Thiago Silva botou a mão na bola, parou, tocou curto com o camarada, que tocou pro outro, e a jogada foi continuando. O São Paulo teve chance de se defender. O São Paulo teve toda a condição de se defender. E isso não aconteceu por questões da bola. Então, partindo desse princípio, eu acho que a não anulação foi correta. Mas, havia erro de direito, considerando a letra fria da lei, havia erro de direito. E 2, é lamentável que um corpo de arbitragem seja desatento nesse ponto.
Então, mas acho que não era para anular exatamente por isso, porque o gol não saiu na sequência da jogada, saiu depois de uma troca de bola. O São Paulo teve chance de se defender. Então, considerando o espírito de justiça, o espírito de boa-fé, o espírito de bom senso, eu acho que não anular o jogo acabou sendo correto. Beleza? Jean Melo, pizza ou hambúrguer? Puta, isso é muito difícil, essa pergunta. É muito difícil. Mas, na minha cabeça, durante muito tempo eu amadureci, hoje eu tenho a solução. Se eu pudesse escolher, se eu tivesse que ser obrigado a comer uma comida só pro resto da minha vida, seria pizza. Imagina aquele cenário que você fala, chega alguém e fala, ó, você só vai poder comer uma comida pro resto da vida. Eu escolheria pizza, então tá explicado, embora seja um fanático por hambúrguer também. Beleza? Obrigado, Jean. PP Vector Ed. Oi, VS Ido, fala aqui de Portugal. Pô, a audiência em Portugal é impressionante aqui do canal. Portugal, Angola, Moçambique, um abraço para esses países de língua portuguesa. O Cole Palmer é o jogador que mais tem chamado, é o jogador que mais me tem chamado a atenção recentemente. Acha que ele tem futebol para ganhar a bola de ouro um dia? E se tiver, acha que ele precisa sair do Chelsea para vencer o prêmio? Um abraço. Não acho que ele precisa sair do Chelsea, não. Ele tem bola para... Quer dizer, hoje, depois da era Messi e Cristiano Ronaldo, em que a gente normalizou o extraordinário, né? Porque o Messi fazer 60 gols dá 20 assistências, o Cristiano fazer 60 gols dá 15 assistências, e por aí vai durante 10 anos, isso não é o normal. É só você pegar a média de gols de um melhor do mundo, historicamente, que você vai ver que o que Messi e Cristiano fizeram é o fora do comum. Depois que eles passaram, depois que esse duopólio, depois que essa privatização do prêmio de Messi e Cristiano Ronaldo passou, eu acho que muita gente vai estar aberto para ganhar o melhor do mundo. O Cole Palmer tem bola para brigar, tem bola para estar lá. Acho que ele não precisa sair do Chelsea, acho que ele vai precisar jogar muito, por exemplo, como ele jogou na temporada passada, no Chelsea, mesmo num Chelsea em frangalhos, mas ele vai precisar de conquistas individuais, conquistas coletivas. Então o Chelsea teria que ganhar uma Premier League de uma maneira bizarra, ganhar uma Champions. Então acho que é isso. Acho que nessa situação, com essa configuração, com ele jogando muito como jogou na temporada passada, ele teria chance sim de ganhar a bola de ouro. Beleza? Inclusive ele foi finalista, está entre os 30 da atual, mesmo num ano terrível do Chelsea. Lucas Messias, pode acontecer com o Palmeiras o mesmo com que o Manchester United pós-Ferguson? Ele está falando aí numa saída do Abel Ferreira. Abel Ferreira falou recentemente que fica até o fim de 25 e depois deu para ele, né? Aí ele ficaria de outubro de 2020 a dezembro de 2025, 5 anos. O Ferguson ficou no United de 86 a 2013, né? Então, assim, o Ferguson é uma outra parada. O Ferguson ficou 27 anos no United. Então, 5 anos, 27 anos são muito mais do que 5 anos. Mas para o padrão brasileiro, ficar 5 anos num clube é quase como ficar 3 décadas na Inglaterra. Então, acho que pode ter ali. Acho que o Palmeiras vai sentir, como o United sentiu a saída do Ferguson, como o São Paulo sentiu a saída do Rogério Ceni do gol. Então, quando você tem alguém muito tempo, como o Arsenal sentiu a ausência do Arsène Wenger, a saída do Arsène Wenger, quando alguém fica muito tempo num mesmo lugar, sempre a reposição vai ser traumática. O Palmeiras pode amenizar em algumas coisas, escolhendo bem, escolhendo alguém com um pouquinho de pensamento de futebol, mantendo a estrutura, né, de CT, de processos, de scout, isso pode amenizar, mas eu acho que vai sentir, alguma coisa vai sentir, porque é muito tempo. Obrigado aí ao Lucas. Sabidrini, VS, se o City realmente for considerado culpado e for punido da forma mais severa possível, acha que o mercado de transferência viraria um caos, uma vez que provavelmente a maioria dos atletas iria querer deixar o clube? Acho que vai gerar um impacto grande, né? Como, por exemplo, quando a Juventus foi rebaixada ali no meio dos anos 2000, gerou ali, porque muita gente saiu da Juventus, então Cannavaro, Emerson foram para o Real Madrid, Ibra foi para a Inter e por aí vai. Acho que vai dar uma bagunçada, né? Mas isso seria se ele for punido muito severamente, que aí o muito severamente seria rebaixamento para séries inferiores
ou até a perda da licença do clube. Acho que aí poderia gerar essa debandada aí, porque seria natural, o time não ia ter receita, as práticas de controle lá iriam impedir que um time sei lá, se ele é rebaixado para a terceira divisão, um time da terceira divisão tivesse custo para manter o Haaland, por exemplo. Então seria natural ele saindo, e acho que daria uma bagunçada nessa dança das cadeiras aí. A penúltima, hein? O Radgravar. VSR, grande parte dos esportes de massa tem recursos para mitigar a cera, como tempo para realizar jogada, relógio parado e parará. O que você implementaria no futebol atual para diminuir o tanto que a gente tem de cera? Eu faria uma coisa que acho que a MLS está fazendo ali, ou que a MLS pretende fazer, que era goleiro foi atendido, o goleiro reserva entra. Eu acho que isso deveria ser feito para ontem. O goleiro reserva fica atrás do gol, em processo de aquecimento. O goleiro titular caiu, pediu atendimento, independentemente se é verdade ou não, não quero entrar nesse mérito. O goleiro titular pediu atendimento, ele tem que ficar fora, sei lá, 2 minutos, uma jogada, alguma coisa. Eu acho que isso já resolveria demais a questão de cera, em especial na América do Sul. Acho que a cera do goleiro não é um problema na Europa, mas aqui na América do Sul é uma sacanagem o que faz, né? Qualquer defesa do goleiro gera atendimento. Então esse daí eu faria para ontem. Ah, mas vai gerar injustiça, irmão. Qualquer medida para você corrigir um problema crônico traz injustiças. Quer um exemplo? A lei seca. Que na verdade não é lei seca, né? Ninguém está te proibindo de beber. A pessoa só não te obriga que se você beber, você não dirija. Isso está comprovado. Você tem limites que você pode beber que são toleráveis, né? Então, por exemplo, se eu saio com a minha esposa para comemorar o aniversário de casamento, eu não posso beber uma taça de vinho, porque tem gente que bebe, se eu sair dirigindo, né? Eu posso ir de transporte, aplicativo, mas vamos supor, eu quero ir com o meu carro, com a minha esposa, para comemorar o aniversário de casamento, vou tomar uma taça de vinho, que é uma coisa tranquila. Eu não posso. Por quê? Porque tem gente que toma um tonel de vinho e quer dirigir. Então ali eu estou pagando, eu estou sendo privado de fazer alguma coisa, porque tem gente que exagera. Então isso é uma injustiça. Eu poderia ter a consciência de beber o que é permitido e depois dirigir. Aí, como as pessoas exageram, se criou, não pode beber nada. E aí te obriga a não ir de carro. Isso, o justo está pagando pelo pecador. Acho que seria exatamente a questão do goleiro. Acho que isso eu faria para ontem. Para ontem. A MLS até o Messi foi vítima disso, está colocando até com um jogador de linha. Se o jogador de linha é atendido por mais de um determinado tempo, ele tem que sair e fica 2 minutos fora. Poderia ser uma possibilidade também. Mas eu faria alguma coisa nesse sentido, de atendimento, porque o principal de cera é atendimento, na minha visão. Tudo bem, tem um goleiro para repor o tiro de meta, mas só aí se o árbitro tiver culhão, ele resolve. Mas acho que isso eu faria alguma coisa nesse sentido. E a última de hoje, o Apolo Música. Mito, Léo Moura do Flamengo no time de 2019 desbancaria algum jogador da posição e assumiria como titular? Ele era muito bom, mas o time não ajudava muito nessa época. De fato, o Léo Moura tem uma carreira muito boa pelo Flamengo. Em alguns momentos ali, alguns atritos, algumas questões, mas no geral é uma carreira muito boa de um jogador que foi muito sólido, um jogador numa posição que na época o Brasil tinha até ótimas opções, né? Por exemplo, o Brasil ficou numa época aí de Maicon, de Rafinha, de quem mais? Do lateral condenado. Então, assim, você tinha muitas ofertas. Então, o Léo Moura nem teve tantas opções assim. Você tinha Maurinho numa época, né? Então, assim, você nem teve tantas opções assim de seleção, por exemplo. Mas eu acho que em 2019 ele não pegava a vaga de ninguém. O Rafinha foi e sempre foi melhor do que o Léo Moura. E o Rafinha jogou demais em 2019. Não vejo você improvisando o Léo Moura de meio campo. Vai tirar quem? Vai tirar Gerson? Vai tirar Arrascaeta? Né? Então, não. Então, o Léo Moura, por melhor que ele tenha sido durante muito tempo, e você tem razão,
O time na época, na maior parte do tempo, era uma bagunça, era uma porcaria. Ele não teria vaga no Flamengo de 2019. Galera, fechamos mais um VS Responde, 30 minutos, acho que tá bom. Daqui a pouco vocês vão querer mais, né? Daqui a pouco vão querer 1 hora, aí não é assim. Então agora, like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou, o que você pensa diferente. E aqui tá a dica, baixa o app do SofaScore, primeiro comentário fixado desse vídeo. Você baixa o melhor app à disposição no mercado para estatística de futebol. Beleza? Obrigado demais, até domingo que vem. Amanhã já tem vídeo aqui no canal, mas não VS Responde. Um abraço.